todas as pessoas que nos assistem, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje nós estamos com um convidado especial, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva. Muito obrigada pela sua presença, Edinho. Eu que agradeço a oportunidade. E nós vamos fazer juntos aqui a entrevista, Luiz Cossack e o Caio Zanin. Obrigada também a todos. E daqui a pouco o professor José Márcio Rego junta-se à mesa conosco. Entrará em campo. Entrará em campo, exatamente. Prefeito, você teve uma influência, foi até missionário, né, na Chapada Diamantina, e teve uma juventude muito influenciada pela Igreja Católica, ali, pelo trabalho da Igreja na base, ali, né, os trabalhos sociais, principalmente. E jovem, já em 85, no mesmo ano em que entra para a Faculdade de Ciências Sociais na Unesp, se torna, como você comentou, eu estava assistindo numa entrevista, você se torna primeiro lulista antes de ser petista, é isso? Isso, exatamente. Não, a minha trajetória, ela é uma trajetória talvez muito parecida com vários militantes oriundos da década de 80, né, que é o período da redemocratização do Brasil, e que nós tivemos, né, um contato da Igreja no Brasil com as teses da teologia da libertação, e isso influenciou muito a minha geração, né? Eu comecei a minha militância, que eu nem sabia que era uma militância, né? Eu, movido mais pela fé que qualquer convicção política, num grupo de jovens de uma capelinha, então um bairro de periferia de Araraquara, que era a Capela Nossa Senhora Auxiliadora, que pertencia a uma paróquia que ela era imensa na época, mas uma paróquia que, contraditoriamente, tinha sua sede nos bairros mais nobres da cidade, e essa paróquia se estendia pela periferia, e ali eu começo a minha relação de forma organizada com a igreja, contato com a teologia da libertação, desenvolvimento de um senso crítico movido pela fé, né, pela crença, e me tornei uma liderança desse movimento de juventude, juventude católica, né, oriunda da teologia da libertação. Fui um dos coordenadores e fui coordenador, inclusive da diocese da Pastoral da Juventude. Depois eu migro para a Pastoral Operária, sou um dos fundadores da Pastoral Operária de Araraquara, e nesse mesmo tempo eu me interesso pelo curso de Ciências Sociais, que na verdade eu prestei Direito, só que o Direito em Araraquara era um curso pago, eu prestei Direito e prestei Ciências Sociais. Aí confesso que eu optei pelas Ciências Sociais porque não era pago, era público, que era da Unesp. E acabei abandonando o Direito, cursei talvez uns 2, 3 meses. E não me arrependo, porque eu me identifiquei muito com as Ciências Sociais, como eu tenho muita identidade com o Direito. Eu fui vereador 8 anos, 7 anos eu fui da Comissão de Justiça, porque eu gosto muito do Direito. E na Unesp eu me encontro com a questão partidária e me filiei ao PT, né? Mas toda a minha origem é, sim, nos movimentos da Igreja Católica. E depois eu vou para a Pastoral dos Migrantes, movido muito pelas irmãs escalabrinianas, né? Que elas tinham um trabalho forte com os cortadores de cana da minha região, né? Os padres vinham de outras que regiões, vinham de né? Minas, da Chapada do Vale de Jequitinhonha, e da Bahia, da Chapada Diamantina, né? Então eu fiz missões para essas duas regiões, nem saberia contar aqui às vezes, onde a gente ia, fazia o trabalho de conscientização dos migrantes, que para quando eles chegassem na região, a maior parte deles, eles ficavam alojados em alojamentos no meio dos canaviais,
Então, muitas vezes eles não tinham contato com a igreja, eles não tinham contato com o sindicato, eles não tinham contato nem com as autoridades trabalhistas. Então, nós fazíamos não só o trabalho religioso, mas o trabalho também de conscientização desses migrantes. E tinha uma divisão social do trabalho que ela é bem interessante, que ela se explica pela tradição histórica. Os migrantes do Vale do Jequitinhonha vinham para o corte da cana e o da Chapada Diamantina para o trabalho dentro das usinas. Olha. Então foi um momento muito rico da minha vida, e eu sempre conciliei muito a coisa do partido e desse trabalho com a igreja. E eu só deixei ter uma vida mais orgânica desse trabalho pastoral depois que eu me elegi prefeito, porque mesmo como vereador eu tinha uma relação muito orgânica com a pastoral dos migrantes. Foi essa relação de vida que inspirou a sua dissertação de mestrado? A adoção dos conceitos toyotistas pela agroindústria? Foi isso, porque eu tinha um contato muito direto com essa realidade dos cortadores de cana, e eu comecei a ver as transformações ocorrendo na base produtiva. Sim. Que a adoção das novas tecnologias, não só o processo de modernização, as colheitadeiras chegando, né, a tecnologia entrando no campo, isso na década de 80 e 90, e entrou de forma muito violenta. Até que a agroindústria brasileira é uma das mais modernas do mundo, se não for a mais moderna do mundo. E eu comecei a ver a mudança na organização da produção e comecei a perceber que tinha novos conceitos de organização do trabalho sendo incorporados. Aí eu me interessei em estudar. Aí a sociologia eu não conseguia, né, esse viés mais do ponto de vista... Depois eu fui entender que era a engenharia de produção e fui para a engenharia de produção. Eu tentei as ciências sociais, tentei economia, e depois fui para a engenharia de produção, que é quem mais estudava a adoção. Hoje você tem várias áreas, né? Mas na época era algo, na agroindústria, era algo muito novo. Tanto é que o meu trabalho tinha um grau de originalidade ali bem interessante. Essa divisão técnica do trabalho que você mencionou, pessoal no corte e na usina, tem algum fundamento toyotista? Tem fundamento histórico, não histórico, porque na década por incrível que pareça, na década de 50 já tem registro de imigrantes do Nordeste para as usinas. E esses migrantes, eles vinham muito, como tinha uma tradição, né, muitos trabalhavam em usinas no Nordeste, eles vinham muito para a parte industrial da usina. E os trabalhadores locais ficavam mais para o corte da cana, porque tinha ali uma coisa de formação originária que aí teria que mergulhar para entender a origem disso. Eu sempre me interessei, mas nunca foi esse um foco de estudo. Então, na década de 50, antes do Proálcool, que é da década de 70, você já tinha ali um registro de imigrantes que vinham do Nordeste, principalmente da Bahia e da Chapada Diamantina. Na década de 70, com o Proálcool, você tem um boom das usinas de São Paulo, e aí você tem uma demanda imensa para o corte da cana. Aí você tem os primeiros registros de imigrantes do Vale do Jequitinhonha, porque era uma região, ainda é uma região muito pobre do Brasil, né, com os piores indicadores, e você tinha um exército de mão de obra sobrante, né? Você tinha trabalhadores da pequena produção, meeiros, ou seja, o capitalismo não havia adentrado no Vale do Jequitinhonha, né, da forma como a gente já convivia com ele no campo, né, em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. E até hoje, né, quando você olha essas operações resgate que o governo Lula 3 fez o ano passado, né, a maior divulgação foi a Operação Resgate 3, se eu não me engano. Boa parte da origem dos trabalhadores resgatados em condições análogas à de escravo, uma boa parte vem ainda da Bahia. Da Bahia. E o Vale do Jequitinhonha, eu fiquei impressionado quando eu fui as primeiras vezes, né?
porque, de fato, é uma região que ainda relações do trabalho, ou relações, né, de precarização do trabalho, que ainda você não encontrava, mas em São Paulo eu não via, né? A figura do meeiro, do parceiro, né? Lá você encontrava muito. Então você tinha um exército de mão de obra. Isso, a primeira vez que eu tomo contato, já é na década de 90. Uhum. O seu mestrado é de que ano? De 99. O Brasil só reconhece que tem trabalho análogo ao escravo, foi no governo Fernando Henrique, em 95. Então, em 99, eu defendo o meu mestrado, mas eu já tinha contato com essas regiões anterior a 99. E, então, você tem um fluxo migratório do Vale de Jequitinhonha para o interior de São Paulo violento. Talvez, do ponto de vista quantitativo, proporcional a uma região, talvez tenha sido um dos maiores fluxos migratórios já registrado no Brasil, porque eram centenas e centenas de ônibus lotados de trabalhadores que vinham para o período da safra e voltavam. Alguns não voltavam. Então você tinha situações de famílias abandonadas, que muitos vinham, constituíam outras famílias nas cidades do interior de São Paulo, né, que a gente chamava cidades dormitórias, né, porque eram cidades que você ia durante o dia, elas estavam vazias, né? Porque estava todo mundo nas usinas. Chegava à noite, a cidade super populada por aquela proporção de residências, inclusive, né? E você tinha muitos alojamentos dentro dos canaviais, né? Que abrigavam. E nas cidades, muitos alojamentos, tanto é que muitas denúncias de condições sanitárias inadequadas, enfim, era uma situação muito difícil. Mas é uma fase da minha vida que eu tenho muito orgulho dela, né, de ter participado desse trabalho. E também, se a gente voltar às greves de 80, né, que foram as greves que deram origem à organização dos trabalhadores, o novo sindicalismo que chega no ABC final da década de 70, começo da década de 80, chega no campo já em meados da década de 80, para final da década de 80, esse novo sindicalismo surge com as greves dos trabalhadores rurais, dos cortadores de cana. Né? Ali os sindicatos eles são reciclados, as direções são trocadas, né? E a imensa maioria você tem um novo sindicalismo criado nessas cidades dormitórias. Né? Muito interessante que a tua E surge trajetória... a figura emblemática do Zé de Fátima, né? Que todo mundo dizia que era o Lula dos canaviais, né? O Zé de Fátima, que depois apoia o Maluf, enfim, tem uma trajetória toda marcada por contradições. Mas era um líder daqueles movimentos de trabalhadores rurais, vira presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Guariba, enfim, é uma figura bem interessante desse contexto histórico. Né? É muito interessante essa história que você está contando dos teus primórdios, que está muito associado, né, aos 3 pilares da formação do PT, o que representa a esquerda brasileira. Quer dizer, você tem uma influência vital, inicial na igreja, né? Militou, despertou algum interesse na universidade e foi estudar as relações de trabalho, quer dizer, né? Igreja, sindicato e universidade. E, bom, você já falou... Você sabe que eu nunca fui no movimento estudantil, né? Ah, não? Nunca. E você sabe que eu tinha uma mágoa com o movimento estudantil, porque como eu sempre trabalhei... Não dava tempo. Eu sempre fui estudante trabalhador, até que meu curso é noturno. Eu ficava enlouquecido de tudo que o movimento estudantil marcava durante o dia. Eu pensava assim, pô, esse movimento estudantil não é dos estudantes trabalhadores, né? É só do estudante que estuda no diurno. E eu carreguei aquilo e falei, não é possível que o movimento estudantil não dialoga com o estudante trabalhador que trabalha o dia inteiro e faz seu curso noturno. E é sempre aquela concepção do estudante que ou ele é período integral ou ele é o estudante burguês, né? A minha cabeça era isso. Eu não queria manifestar aqui dessa forma, mas eu que sempre trabalhei achava que o estudantil estava descolado da realidade do estudante trabalhador. Né? Então eu queria usar essa
ponte, né? E, bom, hoje o dia é repleto de pontes. Desculpa o trocadilho, Zé Márcio. Mas para dizer justamente que esses três pilares, né, universidade, igreja e sindicato, e tudo que está em volta deles, sofreram modificações incríveis aí nesses 40 últimos anos, nos últimos 40 anos. Então eu queria que você comentasse esse eventual descompasso, se é que você comunga dessa opinião, com os posicionamentos e as dificuldades atuais do campo progressista. Olha, eu acho que é o grande desafio hoje. Você dizer, é o grande desafio da esquerda? Não, a esquerda tem muitos desafios, né? Talvez todos eles grandes. Mas esse ele é central porque significa a gente conseguir dialogar ou não com aquela que deveria ser a nossa base social. O que ela é e que a gente está tendo uma dificuldade. Eu penso que do início do século XXI para cá, a gente está falando de modernização na agroindústria, que ela é já final dos anos 90, começo do século XXI, você tem uma avalanche significativa de investimentos na modernização da produção, né? Porque se você não moderniza, você não compete. E aí você força uma modernização e ela acontece, se fosse pensar do ponto de vista histórico, de forma muito rápida e muito violenta. Então você tem a adoção não só das novas tecnologias, da robótica, né, daquilo que eu digo assim, da internet, onde hoje você consegue gerar riqueza nas redes sociais. As redes sociais é um instrumento de geração de riqueza. E a inteligência artificial que a gente não conseguiu dimensionar ainda o significado dela. Mas, claro, isso é uma mudança significativa na base produtiva. Sim. E essa mudança na base produtiva gera, por consequência, uma mudança na organização do trabalho e na caracterização do trabalho. Então você tem hoje profissões que a gente não conseguiria imaginar que elas iriam existir, né, no final do século XX. Né? Eu, até outro dia, participei de um diálogo, eu falei assim, como é que chama o menino e a menina que recortam vídeo e impulsionam nas plataformas? Qual o nome dessa profissão? E ela está aí. A gente foi descobrir o tamanho dela na campanha quando o Marçal mostrou para nós. Mas ela já existia, porque não é só o Marçal que usa o recorte de vídeo. Todas as plataformas usam recorte de vídeo e impulsionamento de vídeo. Tem gente que ganha para fazer isso, em home office. Ganha sem sair de dentro de casa, ou sem desconectar do celular. Né? Então, eu digo hoje, a maior categoria profissional do Brasil é o motoentregador. E que sindicato que ele está sindicalizado? Então, e aí vem uma precarização bárbara, né? Porque ele tem a falsa sensação de que ele é um empreendedor de si. Então, né? Mas você tem, portanto, novas profissões, novas formas de você gerar renda, novas formas de você garantir remuneração e uma nova ideologia que se forma nesse trabalhador, que ele não se sente classe. Ele não tem identidade de classe. Né? E essa falta da identidade de classe, muitas vezes ele não consegue se localizar no processo produtivo. E de que forma que ele está garantindo a reprodução do capital? Talvez só quando ele se acidente e fique sem cobertura. Do ponto de vista pragmático, pode ser que sim, né? Ou quando lá na frente ele perceber que ele não está inserido no sistema previdenciário, né? Que ele não tem a retaguarda do Estado, enfim. Mas, do ponto de vista organizativo, é um imenso desafio. Né? Eu penso
que não é simples a gente entender esse processo, não é simples a gente dialogar com esses trabalhadores, né? Porque a gente tem na tradição da esquerda quem dialoga com o empregado, aquele que está dentro da fábrica, está dentro do banco, está dentro do estabelecimento comercial, com registro em carteira, né? Picando o cartão para entrar e picando o cartão para sair. E de repente você se depara com milhões de trabalhadores. Não saberia te dizer quantos motoentregadores tem no Brasil hoje? 3 milhões. As plataformas dizem que é aproximadamente isso. Que ele não pica cartão, ele não tem hora para entrar, não tem hora para sair, ele é dono do tempo dele, ele organiza o seu próprio tempo. E ele se acha empreendedor. Pois é. Ele se acha empreendedor, ele não se vê como trabalhador. O povo das novas profissões da internet, principalmente as profissões de home office, é pior ainda. Porque é uma relação totalmente virtual com o trabalho, né? Onde você tem produtividade, né? Você ganha por produtividade, portanto, o teu patrão ele é invisível. A subordinação do trabalho existe, mas você não acha quem está subordinando fisicamente. Então, é uma nova concepção, inclusive ideológica do trabalhador, que se cristaliza e que nós temos que buscar resposta para o processo organizacional. Eu posso falar das experiências que eu vivi, nem digo que elas são as melhores ou que são as piores, mas que eu vivi. Como prefeito, por exemplo, e acho que a gente tem que tratar isso com muita seriedade, que a economia solidária, em todas essas mudanças, ela passa a ter uma centralidade que a gente nunca acreditou que ela tivesse. A gente sempre defendeu a economia solidária, todos nós, só que a gente nunca achou que ela tivesse a centralidade que ela passa a ter. E ela passa a ter uma imensa centralidade. Porque, por exemplo, se você chamar o motoentregador para ele se sindicalizar, ele não vai. Mas se você chamar ele para organizar uma cooperativa, para que ele possa desenvolver o aplicativo dele, para que ele possa ter poder de barganha com os grandes aplicativos, opa, ele se interessa. Essa é uma forma de organização. Talvez o mesmo vá acontecer com essas novas profissões. Talvez a gente não consiga fazer o debate sindical dessa forma mais tradicional, mas da auto-organização deles, né? Eu penso que talvez esse diálogo exista, porque em Araraquara nós organizamos cooperativa de motoentregador com seu aplicativo próprio, cooperativa de motorista de aplicativos com seu aplicativo próprio, cooperativa de cozinheiras desempregadas que hoje elas tocam os restaurantes populares e vendem alimentação para vários setores na cidade. Uma cooperativa de homens e mulheres, dirigida por mulheres, que fazem todo o trabalho de combate à dengue. Outro dia eu falei isso no debate, e as pessoas, claro, que eu respeito, mas isso é terceirização. Não! Isso é o combate à terceirização. Quando uma cooperativa se auto-organiza para disputar espaço com uma função ou com um trabalho que era naturalmente desenvolvido por empresas terceirizadas, você está dizendo que a economia solidária está ocupando o espaço da terceirização, portanto, a economia solidária sendo alternativa, muitas vezes, à precarização da terceirização. Sim. E nós criamos em Araraquara uma cooperativa que ela é, para mim, fantástica e revolucionária, que é a cooperativa de egressos do sistema prisional. Porque a grande dificuldade, e o ministro Sebastião, do STJ, teve em Araraquara conhecendo, e ele ficou encantado com aquela experiência, porque o egresso, quando ele cumpre a sua pena, ou a mulher egressa, a maior dificuldade que tem é voltar ao mercado de trabalho. Sim. Pelo preconceito. E nós organizamos uma cooperativa
só de egressos e de mulheres egressas. Então, e que hoje tem frota de caminhão, que hoje tem uma sede extremamente estruturada, organizada. E a primeira cooperativa que nós criamos em Araraquara foi de recicladores. A Araraquara tem 100% de coleta seletiva feita por cooperativa. E que é a Acácia, que é uma cooperativa que é referência para o Brasil hoje. Então, eu estou dizendo isso porque, certamente, a forma de nós dialogarmos e organizarmos essas novas profissões, essas novas relações de trabalho, passa pela economia solidária. A economia solidária, então, passa a ter centralidade. Ela passa a ter centralidade. E eu, outro dia, dialoguei com o movimento sindical e vou estar, a semana que vem, novamente, numa reunião da CUT. E eu tenho dito, o movimento sindical, os sindicatos, as centrais deveriam ter, na sua estrutura, um departamento só para cuidar de economia solidária. Só para cuidar de cooperativismo. Então, o movimento sindical, ele tem que entender que talvez uma das formas de organização dos trabalhadores seja a economia solidária. E se a gente não fizer essa reflexão, a gente pode caminhar com o movimento sindical que seja o movimento sindical dos empregados e não dos trabalhadores. Prefeito, o senhor está falando aqui, com toda razão, das alterações que essa nova forma de economia, né, cada vez mais tecnológica, gera no mundo do trabalho. Mas não é só. Tem a questão também da geração de riquezas e da apropriação dessas riquezas. Eu queria que o senhor, como prefeito, falasse da reforma tributária. Como é que o senhor vê a extinção do ISS dentro dessa economia que tende à servicificação de tudo? Eu, se me permite, queria jogar uma pimentinha na tua pergunta, pegar a carona dela, porque essa análise que ele acabou de fazer das mudanças e da necessidade de uma nova abordagem me traz também, né, a questão de que os instrumentos que a gente tinha para analisar, então vou usar aqui o palavreado marxista, que você evitou, né? Eu vou lembrar aqui de algumas coisas que você evitou. Você falou burguês com ressalva. Não, é porque eu não queria caracterizar o movimento estudantil como burguês. Mas é porque eu era um estudante trabalhador, o estudante... a liderança do movimento estudantil só organizar atividades durante o dia, eu falava, esse movimento estudantil não dialoga com o estudante trabalhador. Não, eu entendi perfeitamente. Aí a Regina deu a deixa, eu falei, não, eu achava meio burguês. Hoje eu tenho até mais... Mas eu destaco os outros... Eu sou mais complacente na análise. Eu destaco os outros cacuetes da nossa conversa aqui. Quando a gente falou do Exército Industrial de Reservas, eu não quis usar esse nome, mas a ideia estava aqui. Quando a gente falou das transformações das relações de trabalho, a fetichização do trabalho, estava aqui o elemento. Mas nós não usamos em nenhum momento o instrumental marxista. Então, também, sem querer atropelar a tua pergunta, que você também nos brindasse com a tua análise, até que ponto esse instrumental a mudança da estrutura gera até onde tudo que é sólido desmancha no ar. Exatamente. Se a gente chega... E se está valendo aquelas análises do passado para essas mudanças? Eu acho assim, a gente não pode... Às vezes eu fico meio chocado da gente abrir mão daquilo que é ciência. E a economia é ciência. E o Marx é o maior economista da história. Queiram ou não, gostem os liberais ou não, tem economistas liberais importantes. Agora... Ninguém desenvolveu tantos conceitos econômicos como o Marx. Ele é a base, até hoje, do instrumental de análise, inclusive dos economistas liberais. Então, é um pouco isso. Eu acho que você muda a base produtiva, consequentemente, você muda a organização do mundo do trabalho, você muda as organizações sociais. Se a gente quiser ser clássico, a infraestrutura é que gera a superestrutura. Não há como a gente entender o mundo e a própria organização do Estado ou a desorganização do Estado se a gente não entender essas mudanças que nós estamos vivendo no século XXI. Eu penso que, pegando um pouco a brecha que eu tenho aqui, para choradeira de prefeito, que não é choradeira. Não, porque eu questionei muito isso. Inclusive,
com o ministro Fernando Haddad. Nós, prefeitos, e eu estou encerrando meu 4º mandato, então eu me incluo nesse processo de verdade. Nós pegamos um imposto que era marginal, que era o ISS, que não significava absolutamente nada no contexto da arrecadação, e transformamos ele, em muitos municípios, na segunda fonte de arrecadação. Só perde o valor adicionado do ICMS. Em Araraquara representa quanto por cento? Deve estar, às vezes... Não, é o segundo com certeza. Tá. Quando eu jogo a dívida ativa, eu classifico dentro da dívida ativa o meu ISS, ele é a segunda fonte, com certeza. Com certeza. Então, você tirar esse tributo da gestão do município, na minha avaliação, foi um erro. E não é porque eu estou sendo aqui municipalista, mas sou. Foi federalizado, né? Ele foi federalizado, ele está no IVA. Sim. Então, porque a vida real acontece nas cidades. E cada vez mais você vê serviços sendo repassados para os municípios sem a correspondente arrecadação. Eu fico indignado que ninguém faz esse debate. A segurança pública está sendo municipalizada. É só você pegar o número de soldados, por exemplo, da PM de São Paulo, da década de 90, fazer a proporção ao número de habitantes e fazer a projeção hoje. E por que o número de soldados, de policiais militares, tem diminuído? Porque as guardas municipais estão assumindo esse papel. Como o Estado não consegue responder no cotidiano às questões de segurança, cada vez mais a pressão da sociedade é para você aumentar o número de guardas. Então isso significa municipalização da segurança pública. E cadê o repasse correspondente? Não existe. Então, por exemplo, você congela gastos. Muito legal. Congela gastos na saúde e educação. Como é que eu congelo cirurgia eletiva no meu município? Como é que eu congelo vagas de creche no meu município? Ué, eu vou deixar a criança fora da creche? Eu vou deixar a pessoa morrer sem fazer uma cirurgia eletiva? Então, você jogar sobre o município serviços que deveriam ser compartilhados pelos demais entes federados, União e Estado. Então, você tirar do município o tributo que ele tem, autonomia de fiscalização, de implementação, é evidente que isso é um erro, é um equívoco na minha avaliação. Agora, e por que esse equívoco ele se agrava? Porque o capitalismo do século XXI é o capitalismo financeiro. A gente aprendeu na economia que a única coisa que gera valor é o produto. Eu estou com esse copo na mão, né? Você pega o vidro, transforma em copo, você gerou valor. Mas hoje o que agrega valor é o capitalismo financeiro. Então você pega R$10 desse copo, você não põe aqui para 5 para gerar outro copo. Você vai para o mercado financeiro porque esse 10 vira 15. Então você tem a financiarização da economia. A financiarização da economia se dá na relação com o sistema financeiro, com os bancos. E hoje, por exemplo, o setor que a gente deveria estar tributando no ISS é o setor financeiro. E que é uma briga imensa, né, onde você não consegue tributar. Você tributa, você autua muitas vezes o não recolhimento de serviços que os bancos vendem e eles recorrem, porque eles dizem o seguinte, não, quem pode regulamentar o sistema financeiro é só o Banco Central. Mas, é um serviço que acontece no meu município, ele está vendendo um serviço no meu município. Como é que eu não tributo isso? Então, eu na minha avaliação, a gente deveria estar encarando de frente essa questão da dinâmica, que existe uma mudança da dinâmica do capitalismo, que ela ocupa a centralidade no mercado financeiro e que a gente deveria estar debatendo essa regulamentação. Da mesma forma que é um desafio a gente regulamentar a questão das redes sociais.
Isso é urgente, né? E é urgente. E não é controle. Não. Eu, por exemplo, eu sou um defensor, a gente sempre defendeu a democratização da comunicação. Legal. Vê a internet, baita instrumento de democratização da comunicação. Todos nós aqui, nós 4 que estamos nessa mesa, nós somos produtores de conteúdo. Só você pegar o teu celular, ligar numa rede social qualquer. Estamos fazendo isso agora. Estamos fazendo exatamente. Você está produzindo conteúdo. Só que nós estamos produzindo aqui um conteúdo, talvez o algoritmo não vai impulsionar como se a gente estivesse aqui xingando um ao outro, dando murro na mesa, Sim. jogando água na cara do algoritmo. Falando que estão comendo cachorro em Araraquara. Comendo cachorro em Araraquara, gato em Araraquara. O algoritmo iria impulsionar muito mais. Agora, como que essa caixa preta da gente regulamentar esse ser chamado algoritmo? Se já era complicado falar em regulação da mídia, que dirá falar de empresas que se dizem de tecnologia e não querem ser enquadradas como mídia, né? Não, e não querem. E aí, como que a gente vai controlar hoje, por exemplo, os dados dos indivíduos? Quando a gente acessa o nosso celular, aquilo que a gente dá busca, tudo isso está sendo armazenado como informação nossas. Como é que isso não tem controle? É o direito do indivíduo, nada pode sobrepor ao direito do indivíduo. Eu não quero que as pessoas saibam se eu gosto de ler a Folha, o Estadão, o Valor, o Globo, ou se eu não leio jornal, se eu leio páginas de conteúdo. Por que as pessoas têm que saber o que eu gosto de ler? Como que essa informação ela não é da minha propriedade? Como que alguém se apropria disso? Por que eu ligo o meu celular e de repente se eu dei buscas de esporte, no outro dia aparece um tênis para eu comprar? Então, ou a gente encara isso do ponto de vista do que é a sociedade do século XXI, ou então nós efetivamente nós não estaremos organizando, né, a sociedade diante de todas essas transformações que nós estamos dizendo, né, tanto do ponto de vista da produção, o que essa mudança da produção gerou na organização do mundo do trabalho e o que essas novas tecnologias têm gerado de instrumentos de geração de renda, geração de valor, que é feito em cima das nossas informações. Hoje, qualquer farmácia que você entra, seu CPF. Mas eu vim comprar remédio, por que eu tenho que dar meu CPF? Sim. Entendeu? É uma coisa absurda e que a gente está normalizando aquilo que não deveria ser normalizado. Mas me parece que nós temos um problema, porque ligado à questão da proteção dos dados, basicamente isso que você falou, a gente tem uma lei para isso, pode ter os seus problemas, tem um monte de problemas. Mas no quesito responsabilização das plataformas, nós não temos nada. Eu acho que esse que é o tema mais grave, né? E quando o ministro Supremo fala disso agora, parece que é uma afronta ao controle de conteúdo, à liberdade de expressão. Não é. Censura. É uma censura. É você controlar algo que está controlando o direito do indivíduo. É o inverso. O raciocínio é outro, né? Já que estamos falando de comunicação, queria aproveitar que eu acho que também diz respeito a esse tema. Os progressistas, de uma maneira geral, eu acho que passaram a dominar essa linguagem digital depois da extrema-direita. A gente sabe que existe, né, um movimento organizado da extrema-direita com Cambridge Analytica e tal, que veio já há alguns anos, mas até pelo seu discurso aqui, me parece que esses temas estão sendo vistos com maior preocupação e com mais clareza agora. E como o governo atual, o governo Lula III, pegou um Estado totalmente quebrado, né, desconstruído, desestabilizado, não seria justamente aí uma ótima oportunidade para usar da comunicação como uma excelente ferramenta para fazer chegar na população, de uma maneira geral, não só os feitos desse governo, mas também explicar um pouco como funcionam essas questões todas do mundo digital, e aí com isso vai informando um pouco todo esse processo de reconstrução que está sendo feito nesses primeiros
2 anos agora, praticamente. Eu concordo. A gente não tem como enfrentar os desafios da comunicação, inclusive dessa concepção que eu disse agora há pouco aqui, que é o que é esse tal de algoritmo e o que é que ele impulsiona, o que é que ele entrega, por que que ele... Isso não pode ser algo que a legislação não tem acesso, o Estado não tem acesso, os Estados não têm acesso. Né? A gente precisa minimamente proteger o direito do indivíduo. Né? Então, não há como você... Mas eu sempre digo que a melhor forma de controle é a consciência. Você pode regular, mas a pessoa consciente, ela é o maior vetor que possa existir. E como é que a gente vai massificar essa consciência do que é acesso a conteúdo e do que é manipulação de conteúdo? É a pessoa sabendo, né, o limite entre verdade e mentira, ou notícia e fake news, e tantos paralelos que a gente poderia traçar aqui. Então, a comunicação nesse sentido é um imenso instrumento de você dizer, olha, por que isso aqui é bom para você? Por que isso que você leu aqui é importante para você? Por que você acreditar nisso te faz mal? Agora, o Intercept fez uma matéria dizendo, né, de um site que está entregando conteúdo nas escolas, um site assim, com histórico de manipulação, com histórico, né, de fake news, de impulsionamento de mentiras. Como que isso entra nas escolas? A gente, tudo bem, vamos regular, mas a mãe da criança que tem que dizer, olha, eu não quero que meu filho tenha acesso a isso. Mas muitas vezes a mãe também não tem instrumento, Mãe, por isso que eu estou dizendo, né? o instrumento da gente, de fato, controlar os equívocos dessa democratização de conteúdo que a gente está vivendo é a própria comunicação, como instrumento de conscientização. Então, concordo com você, nós precisamos investir mais em política de comunicação que seja mais orientativa, que ela possa formar consciência, que as pessoas possam colocar limites naquilo que elas têm acesso, naquilo que elas acreditam ou não. Né? Então, um país como o Brasil, que tem um déficit educacional absurdo, e que tem, muitas vezes, uma pobreza pedagógica do ponto de vista do processo educacional, uma pobreza imensa, nós temos de alguma forma compensar essa injustiça histórica onde muitas trabalhadoras e trabalhadores não tiveram acesso à educação e depois, para compensar esse não acesso, tiveram acesso muitas vezes à educação sem muito conteúdo reflexivo. Então, ou que é pior, com conteúdos falsos. Falsos. Então, é a comunicação combatendo a desinformação. Perfeito, Edinho. Eu estou lembrando aqui, eu vou trazer um pouco agora para a política partidária, né? Estou lembrando aqui da sua entrevista nas páginas amarelas da Veja, 2 semanas atrás, né? E ali a chamada destaca algo que você fala, que você praticamente fala toda semana ou todo dia com o presidente Lula, né? Não é verdade isso. Né? Não, mas a revista deu essa ênfase talvez para vender mais revista, mas não é verdade que eu falo com ele toda semana. Não é todo dia, não. É 2 vezes por dia. Mas eu estou querendo destacar, o senhor é candidato à presidência do PT, não é? Então, queria que o senhor pudesse fazer uma análise, ainda que rápida, sobre essa trajetória do partido, né? E o que mudou, né? Porque é um partido fenomenal, né? Do ponto de vista eleitoral, sem dúvida, né? E vincular aqui na abertura, você chamou atenção, eu acho que foi o Kozak, que você foi lulista antes de ser petista, né? Quer dizer, que você analisasse, se possível, o PT e o Lula nesses
de 82 para cá, ou pelo menos só o Lula, né? Que característica, você que é amigo e tem essa interlocução direta? Não, eu tenho, me orgulha muito eu ter espaço de diálogo com o presidente, isso não vou negar, mas evidente que não é. Imagina, Obrigado. o presidente tem um país para conduzir e evidente que eu não tenho esse espaço todo na agenda dele e nem deveria ter. Mas eu penso, quando eu digo que eu fui primeiro lulista do que petista, é porque quando eu estava ali no início da minha juventude, um menino de periferia e que convivia com tantas injustiças, eu tenho muito orgulho da minha família. Teu pai fazia o quê? Meu pai ele é um trabalhador rural, fruto do êxodo rural do final dos anos 60, quando a CLT chega no campo. Quem era fundo rural, por 10 anos, tinha estabilidade, ganhava estabilidade, que era uma regra de transição terrível, porque as fazendas, quando chegava a 9 anos e 8 meses de fundo rural, ela mandava embora, porque que você vai dar estabilidade? Então, é uma regra, ela é expulsória, né, do trabalhador. E meu pai, trabalhador rural, no segundo ano de escola, teve que ir para a cidade, e a gente teve uma trajetória difícil. A gente mudou para a cidade que a fazenda pertencia ao município, que é Ponte Gestal, uma cidadezinha até hoje muito pequenininha, região de Rio Preto. Depois nós fomos para Riolândia, sempre meu pai ali tentando lutar contra as adversidades, tentou ter um bar, não conseguiu, tentou fazer do bar um bar-restaurante, também não conseguiu, enfim. Família de quantos filhos? Nós somos 3 filhos, né? Filhos não foram tantos assim para a realidade da época. Mas, e aí, meu pai conhece um fazendeiro que tinha uma empresa de asfalto, que estava asfaltando Riolândia. E ele convida meu pai para vir para uma fazenda na região de Araraquara, que é a fazenda Igaraçu. E depois ele foi para outra fazenda mais perto de Araraquara, e depois ele foi trabalhar como peão na implantação do linhão de Furnas lá. Depois ele foi trabalhar de porteiro de um hotel, que foi onde ele trabalhou o resto da vida dele, e minha mãe na lavanderia do hotel. Então minha mãe estava na lavanderia e ele na portaria. E foi ali que eles conseguiram criar a gente. O patrão deu, seu Vicente Miquete, saudoso, ele deu uma casa próximo, numa chácara que ele tinha próximo ao hotel, para o meu pai morar, e nós nos criamos lá. O hotel existe ainda até hoje? Não existe mais. Era um hotel estância na periferia de Araraquara, mas não existe mais. E então eu convivi eu fui um menino que conviveu com muitas dificuldades. Então, quando eu vou para a igreja, eu começo a ter senso crítico de tudo aquilo que eu vivia e que aquilo não passava a não ser normal para mim. Aí aparece um operário, eu vou me emocionar aqui, falando de igualdade, de justiça, das pessoas terem direitos. Aquele cara, para mim, era tudo. Entendeu? Ele era tudo. Então, por isso que eu digo que eu sou mais lulista que petista. É por isso que eu uso esse conceito. E depois na faculdade, eu me filiei ao PT, mas movido pelo Lula, né? Então... Como é que se deu a aproximação de vocês? Cara, o primeiro encontro do PT que eu fui, eu era menino, devia ter ali 21, 22 anos, talvez, e que eu me filio, e junto eu levei meu grupo de jovens inteiro para se filiar ao PT. A gente se filiou num grupo grande de igreja, né? No PT, e aquele grupo acabou eu era uma liderança importante, e aí me puseram de delegado no encontro estadual do PT. Foi quando a primeira vez que eu vi o Lula pessoalmente.
E eu fui no encontro, na verdade, para ver o Lula, né? Porque eu ficava olhando a hora que ele ia chegar, eu ficava olhando naquela porta daquela escola, aqui no centro de São Paulo, que era Caetano de Campos. Eu ficava olhando para ver se a hora que ele ia entrar, a hora que ele chegava, e o primeiro discurso dele foi ali. Depois, nos encontros, eu tinha contato com ele. Mas o contato mais de eu conversar com ele, eu era vereador. Na campanha dele em 89, ele foi em Araraquara, eu era presidente do PT, mas eu não tive condições de... A ida dele em 89 em Araraquara foi um negócio de louco. Ele parou a cidade, literalmente a cidade em 89. Ele ia descer no aeroporto, ele ia gravar um programa na TV Morada do Sol, que era a TV local da época, com um radialista importante, que até existe hoje, que é o Zé Carlos Madalena. Então a gente falou, ele vai fazer uma carreata do aeroporto até a TV. A hora que ele passou por centro da cidade, parou. A cidade literalmente parou em 89. E ali eu não consegui ter um acesso de conversar com ele. E é importante dizer que em 89, em Araraquara, ganha Mário Covas em primeiro e Lula em segundo. O Collor ficou em terceiro. E aí, no segundo turno, o Lula derrota o Collor em Araraquara, que era uma coisa impensável, né? Para interior, né? E uma cidade como Araraquara, o Lula derrotar o Collor. Ali, eu era presidente do PT, eu pensei, pô, essa cidade tem espaço para a gente crescer, pensei eu, né? Porque nada podia explicar o Lula ganhar a eleição em 89 em Araraquara. E depois, em 94, eu já era vereador, eu me elegi vereador em 92. Aí eu era um dos coordenadores da campanha dele, aí eu tive contato mais de perto, que eu pude conversar com ele. E sempre foi, até hoje, né, que eu convivo com ele. Quando eu estou diante dele, ainda tem uma coisa que é diferente para mim. E olha que eu coordenei campanha da Dilma, eu coordenei campanha da Dilma presidente aqui em São Paulo, que eu fui presidente do PT de São Paulo, coordenei campanha da Dilma em 2014, coordenei campanha do Lula em 22, ou seja, eu nem consigo saber quantas vezes eu tive perto do Lula, mas toda vez que eu estou com ele é diferente. Mas é um negócio diferente. E ele tem uma capacidade de... Eu nunca fui amigo dele, né? Mas a primeira vez que eu estive com o Lula foi no aniversário do meu amigo e colega de GV, o Guido fez 50 anos. E deu uma festa no apartamento dele. Eu nunca tinha estido próximo do Lula. Quando o Lula chega, é uma coisa impressionante, né? O carisma, quer dizer, o ambiente se eletriza, né? É uma coisa... É impressionante. Você sabe, Zé Márcio, que eu falo para ele assim, o sucessor do Lula não será um nome, porque, primeiro, nunca mais as condições históricas que gerou Lula, elas não existirão, talvez existirão semelhantes. Declínio da ditadura militar, ascensão do novo sindicalismo, formação de uma classe operária organizada no Brasil, e o mais importante... Queda do socialismo... o conceito da democracia ganhando força no mundo, e um ser humano com o talento que ele tem, com o carisma que ele tem. Como é que tudo isso se junta num dado momento histórico? Não vai. Então eu falei para ele, presidente, o seu sucessor será o PT. Porque se o PT tiver organizado, implantado, entendendo os desafios da sociedade, a gente consegue construir um outro nome, mas não um nome que seja sucessor do Lula, esquece. Porque o carisma e o talento, a sensibilidade dele... O Lula... O sucesso eleitoral, que se você for analisar, ele se tornou presidente, vamos dizer assim, 5 vezes. Se você... Não, mas não, Cinco vezes presidente, mas as duas da Dilma. Mas deixa eu falar uma coisa. Ele é literalmente... O maior político da história. Não, isso sem dúvida. Eu digo assim, ele encarnou a frase da Dona Lindu.
Ele é a encarnação. Teima. Ele é o ser humano mais persistente, mais resiliente que eu já conheci e talvez que eu vá conhecer. E eu, assim, eu presto muita atenção no Lula. Né? Ele chega no lugar, ele sente o lugar. Ele não é um cara que chega, que a gente tem muita gente na polícia acelerado, chega, aperta a mão, não olha no olho, né? Aperta a mão aqui, já está olhando no olho do outro, olha aqui, já está olhando o outro. Assim, é uma coisa mecânica, né? O Lula, ele sente. Ele chega no lugar, ele sente. Ele pega o microfone na mão, ele vai olhando para as pessoas, ele vai sentindo o que existe ali, o olhar das pessoas, a expectativa. Ele tem a capacidade de perceber talentos, né? Vou dar um exemplo, desculpa ser pessoal novamente. O atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, foi meu aluno. Na primeira semana de aula, eu percebi que o menino era fora da curva, né? O Lula, eu tenho esse orgulho de dizer o seguinte, o Lula percebeu igual. Ele percebe que o Galípolo é um menino fora da curva. Ele sente as pessoas. Ele conheceu não faz muito tempo. Ele falou aqui, ele tem essa capacidade de detectar. Ele né? sente as pessoas. O Lula ele é muito sensitivo. E ele sente porque ele valoriza as pessoas, ele valoriza os espaços. Se ele está num lugar, ele não está por estar. Ele está sentindo o lugar, ele está vivendo o lugar, ele está vivendo as pessoas. Então, ele é um ser humano, eu não estou aqui, ele não precisa que eu rasgue elogios aí, ele é um ser humano muito diferente. Ele é muito diferente. Inteligência emocional. Ele é puro, assim, ele tem uma capacidade cognitiva altíssima, ele é ágil, a sinapse dele é um absurdo, né? Você está falando, ele já interpretou o que você está falando. Mas ele é sensitivo, ele sente as pessoas, ele tem a capacidade de sentir, né? E a empatia dele, que é uma coisa, eu digo assim, né? Eu até escrevi um livro ano passado, que eu falo um pouco da experiência de Araraquara no enfrentamento à Covid, e eu tento debater um pouco esse conceito da empatia. O conceito da empatia, ele é um conceito do feminino, ele não é do masculino. A mulher tem muito mais capacidade de se pôr no lugar das pessoas do que os homens. E eu digo que o Lula é o ser que mais vivencia a sensibilidade que é natural das mulheres sendo um homem. A capacidade de empatia dele é um absurdo. É um absurdo a capacidade dele. Ele se emociona com a emoção das pessoas, né? Então, não vai existir outro Lula. Então, por isso que nos preocupa tanto que o PT se organize, que o PT entenda os desafios dele nesse século XXI, que o PT entenda que tem uma coisa que até eu digo assim, não é a gente voltar ao basismo, mas também que a gente não estigmatize o basismo, que seja, se for votar ao basismo, que a gente volte. Porque como que a gente vai disputar essa juventude que está sendo ludibriada por essa coisa empreendedora, que a gente sabe que ele não é empreendedor, ele é classe trabalhadora, se a gente não estiver lá, pisando onde essa juventude está pisando, vivendo onde essa juventude está vivendo, como que a gente vai reconquistar essa classe média baixa das periferias se a gente não tiver presente na vida dela? Então o PT tem que voltar a ter organização de base, a gente tem que voltar a valorizar núcleo de base, a gente tem que estar presente na vida das pessoas, como a gente tem que valorizar as instâncias. Eu digo assim, e é um prefeito que está falando, um prefeito que foi vereador, que foi deputado, foi ministro. Então assim, os mandatos são fundamentais. Um partido não faz disputa de projetos se não tiver mandato. Mas o PT não pode ser uma federação de mandatos. As instâncias têm que funcionar. A gente tem que ter pessoas com capacidade de entender essa realidade, pessoas com vivências nessa nova realidade, nas nossas direções, sejam elas nos municípios, nos estados, na direção nacional, para que a gente efetivamente faça da instância o espaço de formulação e deliberação das nossas políticas. O mandato não pode substituir a instância, porque senão são passos que nós estamos dando para que o PT deixe de ser o partido com a tradição histórica que ele tem. Então, é imenso o desafio do PT nessa nossa quadra histórica, seja pelos seus desafios organizativos, seja pela capacidade que ele tem que ter de interpretar
todas essas mudanças que nós estamos vivendo, e com um agravante. Nós temos, e cabe à nossa geração que está aqui, a quem está nos assistindo, se a gente quiser ir para o marxismo, que as condições históricas impuseram isso a nós, se a gente for pessoas de fé, que Deus nos impôs isso, coube a nossa geração derrotar o fascismo no Brasil. Eu queria entrar justamente nesse ponto. E não é uma tarefa pequena, e não é uma tarefa só do PT. O PT tem que ser forte, tem que estar organizado para organizar um amplo campo democrático, que a gente isole o fascismo no Brasil, derrote o fascismo no Brasil, porque eu penso que esse é o grande desafio histórico do mundo que o Brasil Regina, pode dar exemplo. Deixa eu só fazer uma colocação a partir do que o prefeito colocou agora, e explorando a tua condição de um homem de fé, um homem religioso que acredita desde sempre, né, em Deus, enfim. Que você pudesse analisar esse fenômeno de crescimento religioso e político dos evangélicos, né? E por que o PT não conseguiu, e como é possível que ele consiga, de alguma maneira, incorporar essa força política e religiosa, né? Não incorporado do ponto de vista oportunista, mas estrutural, né? Restabelecer a conexão. Restabelecer a conexão com essa dimensão populacional e com a coisa da fé, né? Olha, não sei se não, a pergunta... Viu, Zé Márcio, eu até não estou fazendo propaganda do meu livro, não, até porque ele já saiu até do catálogo, ele não está mais à venda, mas nesse livro que eu escrevi, que é Uma Cidade na Luta pela Vida, eu faço um pouco esse debate, que eu pego a experiência de Araraquara na frente da pandemia, mas acabo contextualizando vários episódios ali, faço um pouco de recuperação histórica, tanto é que eu faço, que o livro é da pandemia ao 8 de janeiro, que eu vou até o 8 de janeiro, quando o presidente Lula está em Araraquara na tentativa de golpe. Eu digo o seguinte: primeiro, a gente tem que entender que o Brasil é um país cristão, por tradição histórica. E a gente tem que entender que, na minha avaliação, e eu estou falando aqui como alguém que tem a sua história de vida vinculada à Igreja Católica, que o Brasil está vivenciando algo que não é inédito, mas é importante, onde a Igreja Católica perde muito espaço. A Igreja Católica já fez movimentos para dentro. Só que quando ela fez movimentos para dentro, as igrejas evangélicas não estavam tão popularizadas, existia um preconceito imenso entre os evangélicos. Hoje elas estão popularizadas e tem as igrejas evangélicas neopentecostais muito popularizadas e implantadas na sociedade. Então, quando a Igreja Católica faz um movimento para dentro, né, e na minha avaliação começa no João Paulo II e vem no Bento XVI, agora o Francisco tenta pôr a igreja, que ele fala assim, a igreja de saída, ele tenta pôr a igreja de novo para fora, né, e não só nos movimentos para dentro, nos grupos de oração, né, nos movimentos mais internistas da igreja. Ele diz assim, a igreja tem que estar para fora, a igreja tem que ser uma igreja mais pastoral. Mas esse movimento para dentro que ela faz, né, do final do século XX para o século XXI, abre muito espaço para as igrejas evangélicas avançarem. Eu digo assim hoje, e não é crítica, é mérito. Se você for em qualquer rua da periferia de qualquer cidade do Brasil, você vai achar uma liderança evangélica. Seja um pastor, seja um ministro, seja um apóstolo, não interessa muito a nomenclatura. E eles acolhem, né? Então, socorrem em momentos de... É isso, Regina. Eles estão lá. A mulher apanha do marido, quem é que está presente? Essa liderança católica. A família se organizou, desemprego,
faltou comida, quem é que organiza a cesta básica? Essa liderança. O menino se envolveu com droga, quem é que está lá para achar uma clínica, para levar ele para a igreja? Essa liderança. Então você tem uma igreja evangélica, principalmente as neopentecostais, Atuante. mas muito presente na vida do povo. Ela é muito... Rede de proteção. Isso é mérito, é presença. Ninguém conquista se não viver a realidade das pessoas. Você não conquista, você não vai conquistar minha confiança se você não estiver perto de mim. Você não vai fazer com que eu acredite em você se você não estiver no meu cotidiano. É natural do ser humano, você acredita em quem está perto, em quem vive o que você vive. Então, primeiro a gente tem que parar de criticar as igrejas evangélicas neopentecostais, porque elas têm o mérito de estarem lá onde o povo está. No movimento que a Igreja Católica fez para dentro dela. Então, era uma igreja da porta da igreja para dentro. Eram os movimentos, os grupos. Eu não estou E criticando. trancou suas portas também, né? Então, mas não está mais presente o trabalho pastoral, aquele trabalho que a gente Faz vive. lembrar a parábola do bom samaritano, né? Tem que ir lá socorrer, não importa. E do Cristo. O Cristo é o Cristo em movimento. Você pegar o Cristo do Evangelho, quando é que ele está parado dentro de uma sinagoga? Ele é o Cristo em movimento, é o Cristo que está pregando, que está andando, está presente na vida do povo. Então, assim, então é mérito. Primeiro é mérito. Segundo, claro que os conceitos, o ideário das igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, elas são conceitos mais conservadores e que também é natural, a gente tem que respeitar, só que cria um contraponto ideológico a tudo que, quando a gente defende os direitos individuais, é como se a gente estivesse afrontando a fé. Mas eu digo o seguinte, Zé, eu falo assim, nesse meu livro eu escrevo assim, ninguém muda nada pelo lado de fora. Eu falo, pô, mas qual é a diferença do mundo que eu acredito para o mundo que o evangélico acredita? Ele acredita em Cristo, que disse que ele veio para que todos tenham vida em abundância. Eu também quero vida em abundância para o povo, portanto eu não quero fome, não quero pobreza, não quero miséria, não quero exclusão. Ele também não. Então, por que a gente não senta e não conversa sobre esse mundo que nos une? A gente não senta e não conversa porque nós não estamos lá. E se a gente tivesse evangélicos dentro do PT, né? Se a gente tivesse mais abertura e se a gente tivesse mais presença nas comunidades, certamente a gente teria lideranças evangélicas entendendo o que a gente defende, entendendo o mundo que a gente defende e que tem muita conexão com o mundo que os cristãos defendem, que todos nós... Então, esse é um programa que você, na presidência do PT, deve desenvolver. Não, eu sempre... Trazer eu defendo, hoje como prefeito, como militante do PT, eu não estou aqui querendo ser exemplo para ninguém, mas a gente, na última eleição, nós lançamos várias lideranças evangélicas pelo PT Araraquara, lideranças que, nesse convívio com o PT, entendeu o que o PT defende, entendeu o que o PT pensa. Quando a gente fala dos direitos dos homossexuais, é que a gente não quer que ninguém seja perseguido, né? Que ninguém seja vítima de preconceito. Nenhum de nós, petista, defende o aborto como método contraceptivo, que a gente não quer que a mulher, que por diversas razões, porque eu falo assim, uma mulher quando ela vai abortar, ninguém consegue saber o nível de pressão que ela está sofrendo, o nível de sofrimento, né, que ela está convivendo, o que levou ela, às vezes é o abandono do companheiro, o abandono do pai da criança, o pai da criança que não assumiu, enfim, é uma série de fatores que só a mulher entende. A gente quer essa mulher perto de nós ou na cadeia? Quando a gente faz esse diálogo, as comunidades evangélicas entendem o que nós defendemos, entendem aquilo que a gente está dizendo e, por exemplo, a segunda suplente de vereadora em Araraquara, pelo PT, é uma mulher evangélica neopentecostal. Então, eu quero que os evangélicos neopentecostais estejam no PT, porque aí nós vamos diminuir essa diferença absurda e que o PT esteja perto deles também.
na comunidade, organizando núcleo de base, convidando eles para virem para o núcleo, conhecer o que nós pensamos. Se não for esse movimento, que pode ser uma coisa meio basista, mas não é, a gente não vai conseguir estreitar esse fosso que foi criado, onde todo evangélico é antipetista. Todo evangélico neopentecostal acha que o petista é inimigo. E nós somos... maior parte de nós somos cristãos, né, de uma nomenclatura ou outra, porque até as religiões de matriz africana são cristãs, né, da forma delas, com a religiosidade delas, também acreditam em Deus. Então, por que a gente não pode ter conexões? Nós podemos, desde que a gente tenha espaço para o diálogo. Tem 5 minutos, aí, Regina, você faz uma pergunta, o senador Kozak faz a última e encerra. Eu não poderia deixar de perguntar sobre o dia 8 de janeiro, que o presidente Lula estava em Araraquara. Dizem até que o Edinho puxou ele para Araraquara para os caras para viabilizar o golpe lá. Foi a teoria da conspiração perfeita. Não, e agora que está vindo à tona, né? Claro que se suspeitava de uma série de atores ali, daquela orquestração do dia 8, mas agora as coisas estão dizendo, né, o rei está nu, né? E você comenta que foi um dos momentos que você presenciou o presidente em ação, que foi surpreendente, né? Como ele foi rápido e soube orquestrar ali os atores principais numa velocidade impressionante. Mas aí eu queria puxar o dia 8 para um tema que eu acho que a gente não pode deixar de falar, que a necessidade de uma reforma das Forças Armadas no Brasil, né? Os currículos das Forças Armadas, enfim, tudo que está nesse pacote, né? E para que a gente não sofra mais uma tentativa de golpe daqui em 2026 ou em 2028? Não, eu penso que a gente tem que aprender com o que aconteceu em 2008 e não banalizar, Regina, e não normalizar. Eu até outro dia estava conversando com o Pier Paolo, que é um advogado brilhante, professor de São Francisco. Pier Paolo Bottini. Meu amigo dizia assim, Pier, a sensação que dá é que a gente está normalizando aquilo que não pode ser normalizado. Não pode existir uma conspiração que planeja matar o presidente, matar o vice, Geraldo Alckmin, e matar um ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e a gente achar que isso é normal. E de nenhum espectro ideológico, inclusive, né? Não, assim, e achar que é normal. Não é normal, não pode ser normal. Isso é gravíssimo. Se a gente não dá o peso que esse negócio tem, daqui a pouco nós vamos viver coisas semelhantes. Vigiar e punir, tem que punir, né? Tem que punir e a sociedade tinha que estar indignada. Eu hoje de manhã, até tomei café de manhã com uma jornalista, eu falei assim, eu fico às vezes chocado o quanto que a imprensa normalizou tudo isso. Não dá peso, não se indigna, porque é aquilo, né? A correia que dá em Chico dá em Francisco. Se a gente não der o peso necessário, não valorizar a democracia, não valorizar as instituições, daqui a pouco, outras forças, aí não é o PT, não é o PSB de Geraldo Alckmin, não é o ministro Alexandre de Moraes, outras forças, outras lideranças poderão sofrer o mesmo, porque se abre o precedente. Que legalzinho, que bonitinho, o áudio de um general combinando com o ajudante de ordens do presidente da República uma ação para matar presidente da República. Com dinheiro dentro de caixa de vinho? Aí aquela discussão que o Então, Carlos Nelson Coutinho traz dos italianos, né? Democracia como valor universal, né? Tem que ser, e as instituições, tem que valorizar as instituições. A gente precisa fazer reforma do Estado. Aí não é só a gente fazer o debate do papel das Forças Armadas dentro de um país democrático. É a gente discutir que Estado que nós queremos, que instituições que nós queremos. E aí a gente vê entidades empresariais do Rio Grande do Sul fazendo manifestação dizendo que penalizar tudo isso é cerceamento do direito de expressão.
Que direito de expressão dizer que vai matar, legitimar um ato que vai matar o presidente da República? Que vai matar o vice-presidente? Que atinge o ministro Supremo? E só não mataram por incompetência. É porque não tiveram o respaldo necessário das forças. Isso nós temos que registrar também. O comando... Foi legalista, né? O comando foi legalista, o comando entendeu o seu papel, entendeu o seu papel histórico. A gente tem que reconhecer, porque se tivesse tido qualquer fragilidade de concepção do comando, eles teriam feito. Eles teriam feito. Então, eu acho que é grave. A gente tem que aprender com o 8 de janeiro. Acho que o 8 de janeiro, inclusive, tinha que ser uma data que a gente deveria celebrar com muita força, como um dia que a democracia saiu vitoriosa. Para a gente nunca mais esquecer o que aconteceu no Brasil no 8 de janeiro. Então, é grave, não pode ser banalizado, e a gente, em algum momento, tem que enfrentar o debate de uma reforma de Estado que a gente avance na consolidação da democracia para que a gente nunca mais vivencie fatos como esse. A responsabilização é absolutamente necessária, né? Eu acho que a gente pode ter essa conclusão muito clara. Eu acho que, para terminar, infelizmente, a gente gostaria de falar sobre Covid. Aliás, acho que é importante registrar que a tua administração foi uma das mais bem-sucedidas no combate ao coronavírus. Acho que até mundialmente falando, né? Não pudemos explorar aqui, mas voltando a essa figura carismática e Mas que está vai passando por um voltar, momento, vai voltar, né? Volto, com o maior prazer, muito bom. Eu queria lhe perguntar se você visitou o presidente no ano e meio que ele teve em cárcere. Tentei, tentei diversas vezes. O Marcola é muito meu amigo, né? O Marcola inclusive trabalhou comigo quando eu fui deputado aqui em São Paulo. E por diversas vezes, mas eu entendia, né, o momento que o presidente tinha que priorizar, de fato, os atores que estavam muito... era um prefeito de Araraquara, estava lá, então, mas eu me comuniquei muito com carta com ele, né? Comuniquei muito. Ele mandou bilhetes para mim, assim. Eu tenho uma relação de muito carinho, preciso repetir aqui. Mas presencialmente era muito limitado o número de pessoas que tinham acesso a ele. Mas o Zé Eduardo Cardoso, né, como advogado ali também. Não, foi Não, o Zé Eduardo eu nem me lembro, talvez tenha estado. Foi muito... O Haddad. O Haddad foi muito como advogado que pelo papel que cumpre. Ele usava muito os advogados de o Manuel e o Rochinha, que eram os advogados lá de Curitiba, né, que faziam muito a interlocução com ele, e o Cristiano Zanin, a Gleise, que também é advogada. Então, essas figuras que tinham a carteirinha... O OAB para entrar. Sentiu falta do teu... mas eu devia ter parado o curso de Direito. Mas quando a gente... Na época, mas porque eram muitas decisões que estavam ser tomadas, né? E a família, né, gente? É inegável que... A prioridade ali era a família. Porque quando a gente fala em resiliência do presidente, claro, tem todas as eleições, toda a vida política dele, mas ter aceito esse momento com a sobriedade que ele encarou, eu acho que é um ponto realmente, pró-democracia, além de tudo. Meus amigos, é uma pena ter que encerrar esse papo maravilhoso, mas a gente quer agradecer demais a tua presença. Vamos ter oportunidade de continuar um pouquinho do lado de lá da ponte, mas foi um prazer, queria muito te agradecer. Explica para os internautas a ponte é uma iniciativa de um grupo que vem procurando falar com figuras proeminentes do cenário político, de todos os campos, um grupo apartidário, ideológico. A gente quer estimular o debate, quer ouvir posições novas, todas as posições, e queremos mostrar para os filhos, para a geração que vem aí, que o debate, sim, pode ser respeitoso, construtivo, que você não precisa ser inimigo do teu oponente, que juntos se constroem ideias que movem o país. Parabéns, parabéns por essa iniciativa, pela iniciativa da Ponte também. Eu fiquei muito feliz
pelo convite, feliz de estar aqui. Espero poder retornar e a gente... Precisa voltar. Não, vou voltar. Falar do teu livro também. E a gente aprofundar. Janeiro, né, Regina? Vamos marcar em janeiro. Ficaram algumas perguntas pendentes aqui. Tá, e a gente aprofundar esse debate. Muito obrigado. Obrigado, Nós obrigado. te agradecemos. Felipe, obrigado, Obrigada, Regina. professor. Obrigado, Caio. Caio. Obrigado, Caio. Ficou registrado aqui, hein, Caio? O seu ingresso no Supremo Tribunal Federal.